No Saber Direito desta semana, Serleida Laporta apresenta um curso de Direito Processual Civil com foco na mediação. Durante as aulas, a professora aborda o modelo processual, o sistema multiportas, a negociação, a técnica de mediação e a carreira do advogado na área. A aula 5 está no ar. Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa quinta e última aula. Eu sou Serleida Laporta, como trouxe para vocês, sou doutoranda aqui na PUC de São Paulo, sou mestre em Direito, advogada, mediadora judicial e extrajudicial, sou co-founder da C-Civils Mediação e Arbitragem, uma câmara de mediação que é credenciada no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Sou palestrante, professora, estou tendo o prazer de conviver essas 5 aulas com vocês aqui no programa Saber Direito da TV Justiça. E vamos para a nossa quinta e última aula. O nosso tema será sobre a carreira de mediador e a advocacia consensual. Nós falamos aqui ao longo dessas 5 aulas, demos uma breve introdução, falamos um pouco desse modelo histórico, o modelo processual, o sistema multiportas. Na nossa última aula, fizemos uma breve passagem aí sobre as técnicas, ferramentas, sobre a negociação, reforçando o foco em relação a buscar interesses e não as posições. E agora vamos falar um pouquinho nessa aula sobre os requisitos para atuação enquanto mediador judicial e extrajudicial, né? Enquanto carreira, enquanto oportunidade de trabalho. E também serão abordados um pouco de como um advogado se posiciona nesse ecossistema aí que nós trouxemos da mediação, da conciliação e da negociação enquanto métodos autocompositivos. Então, vamos entender quem pode ser mediador judicial, quais requisitos para ser um mediador judicial, como me formo, ou extrajudicial, onde eu atuo, qual é o mercado, como que é a ética, né? Como é que funciona a ética do mediador? Nós já citamos aí algumas situações, mas eu vou reforçar para vocês. E o papel do advogado da mediação e até como uma oportunidade de atuação da advocacia nos procedimentos de mediação. Temos esse modelo colaborativo e cooperativo, né? De todos esses atores que fazem parte de uma sessão de mediação ou conciliação, partes, advogados, mediadores, conciliadores, né? Então, nós entendermos aí um pouco o papel de cada um nesse procedimento. Então, quero também ressaltar, nós estamos falando de áreas e de institutos que saíram aí, políticas públicas de 2010, como falei várias vezes, a resolução, a lei 2015. Também quero ressaltar uma mudança que nós tivemos da portaria 1351 de 2018 do MEC, que foi derivada do parecer 635 de 2018, que os cursos de direitos deverão ter em sua organização curricular disciplinas obrigatórias, como direito previdenciário e mediação, conciliação e arbitragem. Então, atualmente, na academia, né, o nosso curso de bacharelado no direito já recepcionou, já temos matérias obrigatórias de conciliação, mediação e arbitragem. Em que semestre, como é adequado, cada universidade tem essa autonomia de passar isso para os seus alunos. Mas por que eu quis trazer essa observação aqui? Porque atualmente, esses operadores, aí, futuros operadores do direito, esses futuros colegas que virão para a advocacia, eles já virão com um conhecimento um pouco mais aproximado em relação ao sistema multiportas, aos institutos, todos que nós falamos aqui. Então, esse desconhecimento para aqueles colegas que não tiveram durante a graduação, que vem de outras formações, vem dessa formação do direito, especialmente falando aqui, agora, para as novas formandos, eles já saem com uma matéria obrigatória, então já saem um pouco mais preparados também para esses modelos, para esses institutos que falamos aqui. Tá? Então, isso foi um movimento muito importante que a gente tem aqui que ressaltar. E aí, falando em carreira, em oportunidade, é importante lembrar que para atuar como mediador, você precisa internalizar a mediação. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Entender primeiramente que você precisa desenvolver o seu autoconhecimento.
Não sei se vocês perceberam ao longo das nossas aulas a importância do autoconhecimento, do controle, para fazer gestão de emoções próprias e de terceiros, para aprender a utilizar as técnicas, né? Então são interdisciplinariamente, né, como eu falei para vocês, é uma interdisciplinariedade muito grande de conhecimentos que você precisa buscar. O mediador ele está sempre estudando, enquanto nós advogados também estamos sempre estudando. Mas internalizar, aprender a resolver os seus conflitos, entender um pouco como funciona tudo isso que nós falamos ao longo dessas 5 aulas, para depois você poder realmente, de forma empática, de forma colaborativa, cooperativa, poder atuar em prol aí a terceiros em sessões de mediação. Isso é muito importante. E aí, trazer algumas competências e habilidades, alguns soft skills, como o autoconhecimento, a inteligência emocional, criatividade, ter uma escuta ativa apuradíssima, habilidade para mediar conflitos, obviamente, ter um pensamento crítico construtivo. Quero fazer ressalvas aqui, porque ter pensamento crítico é muito bom, mas trazer pensamentos críticos construtivos, onde você consegue pensar em probabilidades, em opções construtivas para aquilo que você está, de certa forma, criticando ou avaliando. Ser ético, né? Toda e qualquer profissão, né? O modelo ético é uma premissa. Ter uma comunicação assertiva e desenvolver relações de confiança. Dificílimo esse tópico, essa competência, essa habilidade, porque para você desenvolver relações de confiança, você precisa se fazer pertencido, você precisa conseguir fazer a conexão de rapport, você precisa internalizar, tem uma série de subsídios aí que você tem que se buscar. E aí nós percebemos que a atuação enquanto mediador, ela também muda a sua atuação enquanto vida, né? Porque você acaba trazendo todo esse conhecimento para a tua gestão pessoal até dos seus conflitos e do seu modelo de vida. Então, só ressaltando isso com vocês. Passado essa breve lista de competências e habilidades, quero falar novamente sobre o impedimento do mediador, só para ressaltar, isso nós falamos nas aulas anteriores, mas quero deixar muito claro que traz a lei de mediação no seu artigo 4º, que aplica-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz, tá? Então tem equiparação em relação a isso traz na lei, e importante que a pessoa que é designada para atuar de mediador tem o dever de revelar às partes, antes de aceitar a função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificativa em relação à sua imparcialidade. Então, isso eu tenho que reforçar, já havia falado para vocês, a importância de você se manter imparcial e de ver, diante de uma vulnerabilidade disso, você se declarar impedido, ok? Bom, quero ser mediador como carreira. É o mediador judicial ou mediador extrajudicial. Como eu faço? Que caminho eu tenho que seguir? Quais os passos? O que eu tenho que estudar? Tem remuneração? Não tem? Então, vamos lá. Mediador judicial, se nós trouxermos o artigo 9º da Lei de Mediação, 13.140, poderá funcionar como mediador extrajudicial, qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de entregar a qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação. Artigo 10. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. E traz o parágrafo único. Comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento até que todos estejam devidamente assistidos. Então, vamos lá. Quem pode ser mediador extrajudicial? Qualquer pessoa capaz, né? E especialmente que ela seja escolhida pelas partes. Ah, mas ele não precisa estudar, ele não precisa se formar, ele não precisa ter o conhecimento? É óbvio que um mediador extrajudicial que traz qualificações, estudou, se certificou, se capacitou, e aí você tem inúmeros cursos de capacitação e de formação também para o mediador extrajudicial, para você trabalhar de forma fora do judiciário, vamos dizer assim, vai te trazer um diferencial. E como eu falei, você vai se especializando para trabalhar em áreas. Você vai ser um mediador da área de família, você vai querer ser uma área da área condominial, da área da saúde, da área de recuperação de empresas. Então, você vai se especializando
para você vai até performar melhor a sua atividade enquanto mediador, tá? Mas, a princípio, não tem um pré-requisito que a lei traga. Então, se as partes elegem uma terceira pessoa que eles entendem ser capaz e apta a mediar um conflito entre eles e de forma consensual, esse terceiro, sendo imparcial e seguindo, poderá fazê-lo como mediador extrajudicial. E onde ele trabalha esse mediador extrajudicial? Ele pode trabalhar, como eu já falei, de forma ad hoc, em que as partes vão pagar os honorários para ele, ou ele pode trabalhar de forma que ele esteja vinculado às câmaras de mediação, né? Seguindo o regulamento e os códigos de ética das respectivas câmaras e os honorários a serem discutidos ali. Usualmente, o mediador ele trabalha com um valor hora, em relação ao que ele se propõe a fazer, tem outras condições. Isso para o modelo extrajudicial, tá? Ele pode criar um compromisso, um contrato de honorários ali mais adequado, só pelo total de horas que ele vai trabalhar, com um valor reduzido, por um preço fechado. Isso vai depender do que ele acordar dos seus honorários com as partes. Então, não existe um órgão no Brasil, uma entidade que faz uma gestão, um acompanhamento sobre isso, né? O que se entende que o mesmo código de ética que nós temos da Resolução 125, ou até os códigos de éticas de uma câmara em que ele esteja trabalhando, é o que vai controlar esse código de conduta e algumas coisas nesse sentido, tá? Então, ficamos essa parte sobre o mediador extrajudicial. E aí, o que falamos sobre os mediadores judiciais? Então, o que traz também a lei de mediação, artigo 11. Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada pelo menos há 2 anos em qualquer curso superior, desde que esse curso ele seja um curso superior de ensino de instituição reconhecida pelo MEC. Porque às vezes, é um curso técnico. Não, tem que ser um curso que você está formado há 2 anos, uma graduação, e de uma instituição que já seja reconhecida pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Isso é um dos requisitos. E, de forma conjunta, que ele tenha obtido a capacitação em uma escola ou uma instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, INFAM, ou pelos tribunais. Lembra que eu falei que cada tribunal pode ter algumas especificidades, né, a depender das suas orientações, mas em regra, né, a formação do mediador judicial, ele segue a orientação disciplinar curricular que nós temos lá, tanto na resolução da INFAM, como nós temos especialmente na resolução 125 do CNJ, tá? E aí, seguindo o caput do artigo 11, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo CNJ em conjunto com o Ministério da Justiça, tá? E aí os tribunais, eles poderão criar cadastros atualizados dos mediadores judiciais, habilitados. Então, normalmente, você vai fazer a formação enquanto mediador judicial e depois você vai se cadastrar no seu tribunal do seu estado para poder atuar mediante aquele tribunal nos respectivos sejusques que vão estar relacionados àquele tribunal. A inscrição no cadastro de mediadores judiciais será requerida pelo interessado ao tribunal com jurisdição na área em que ele pretende exercer a mediação, tá? E o parágrafo 2º, os tribunais regulamentarão o processo de inscrição e desligamento dos seus mediadores. Então, eles têm autonomia, às vezes o mediador, se ele não seguir algumas regras que tem ali, como por exemplo, o mediador ele tem que fazer dentro de aprender 1 ano, 2 anos, um curso de reciclagem. Ele tem que estar sempre estudando e ele tem que fazer um curso de aperfeiçoamento. Mediador judicial. Feito esse curso de aperfeiçoamento e reciclagem, ele tem que informar o tribunal que ele cursou, fez esse curso dentro desse prazo para que a sua inscrição permaneça. Ele permaneça no cadastro de mediadores judiciais daquele tribunal. Então, ele pode, por não atualizar o seu cadastro ou não fazer o curso de reciclagem, perder a sua inscrição perante aquele tribunal. Tá? Isso é um dos exemplos que nós estamos falando. Por exemplo, ele estava impedido para fazer uma mediação ou alguma outra situação e seguiu em frente. Isso é
denunciado, isso chega ao conhecimento do tribunal, a depender da sua política ali de gestão dos mediadores, poderá afastar por um tempo ou por um tempo maior aquele mediador do seu rol de mediadores inscritos no tribunal, tá? E quanto à remuneração, o artigo 13 da Lei de Mediação traz: a remuneração devida aos mediadores judiciais será fixada pelos tribunais e custeadas pelas partes. Então, em regra, o valor ele é custeado pelas partes, né, ou pelos tribunais. Como nós temos aqui em São Paulo, de que forma? Aqui nós temos, diante de uma sessão de mediação e conciliação, aqui em São Paulo os mediadores têm já uma tabela de remuneração, é apresentado essa tabela para as partes que estão ali naquela sessão, e normalmente esse valor é dividido entre as partes, né, e já é feito diretamente para a conta do mediador. Ele coloca ali no termo os seus dados de bancária, etc., e esse pagamento é feito para esse profissional que está atuando ali como mediador conciliador. Mas lembrem, como eu falei para vocês, essas tabelas, essas formas de remuneração, como tem estados ainda que não tem remuneração, vai depender muito de cada estado, por conta de cada tribunal que tem essa autonomia de fazer essa gestão. Mas, a princípio, a lei ela traz o rol explicando aí sobre a remuneração de mediadores e conciliadores, ok? E aí vamos complementar e reforçar esse requisito. Mediador extrajudicial, qualquer pessoa capaz escolhida pelas partes. Reforço, importante para você trabalhar enquanto mediador extrajudicial, que você se capacite, aprenda as técnicas, que faça algum estágio, que faça cursos de aperfeiçoamento e se especialize em uma área que você entenda estar mais próxima das suas competências e habilidades. O mediador judicial, quero ser mediador judicial, então vou fazer um curso de capacitação de mediador judicial, ok? Como funciona esse curso de capacitação de mediador judicial? Ele segue um cronograma de aulas, usualmente 44 horas de aulas, segundo a Resolução 125. Normalmente tem aulas gravadas também do CNJ e tem um período de estágio que o mediador tem que fazer, conciliador, nos Sejusques, presencial online. Como eu havia falado para vocês, São Paulo são 60 horas de estágio. Então, o mediador o profissional vai fazer o curso presencial ou online, as 44 horas de aula, vai assistir as aulas também que tem gravadas do CNJ e vai fazer um estágio para ser mediador judicial, considerando o quê? Que ele tem a formação em qualquer profissão. Comentei isso anteriormente com vocês. O mediador judicial não é uma atividade exclusiva dos advogados, tá? Você pode vir de outras profissões, desde que você tenha, no mínimo, 2 anos de formação numa instituição reconhecida pelo MEC. Então, esse é o pré-requisito para você se inscrever num curso de capacitação e formação de mediador judicial. Feito o curso, você tem que fazer um estágio de 60, 100 horas, a depender do tribunal, como falei para vocês, e esse estágio você faz perante aos Sejusques. E para esses estágios, essas instituições formadoras, elas têm que disponibilizar um supervisor de estágio, às vezes até mais do que um supervisor de estágio, que é um supervisor de estágio também indicado e preparado pelo CNJ, que vai acompanhar o seu estágio, os relatórios que você vai fazer observações dessas sessões de mediação, você vai identificar que técnicas foram apuradas, quais técnicas podiam ter sido colocadas, se as partes chegaram num acordo frutífero, infrutífero, como foi que aquele mediador conciliador conduziu, como foram os advogados participativos, colaborativos naquela sessão, a duração. Então, você tem, a depender cada instituição formadora, vai ter a aprovação de um modelo de relatório a ser feito nos estágios, e aí você vai complementar aquelas horas e preencher todos aqueles formulários com a supervisão de um respectivo supervisor de estágio. Feito isso, aí sim você atinge o seu diploma, o seu certificado de mediador judicial. Recebido o seu certificado de mediador judicial, você vai se credenciar no tribunal do seu estado, ou aquele que você assim desejar, e
Consequentemente, se você já tem, vai ter também seu cadastro lá no CNJ também, e pode começar a atuar como um mediador judicial. Você vai verificar os sejusques, as áreas de atuação em que você vai querer atuar. Eu me formei, eu fiz a formação de mediador judicial. Eu vou poder atuar como mediador extrajudicial? Não há impedimento, só que aí você vai atuar como mediador extrajudicial, até porque você já pegou toda uma informação, você se capacitou. Não esqueçam que o mediador extrajudicial ele vai ser escolhido especialmente pelas partes. No mediador judicial, você vai estar inscrito no seu tribunal e a depender de onde cair aquele sejusque ou aquela vara que for aquela mediação, vai ter uma escala em que vai estar escolhendo os mediadores que estão inscritos ali para receber uma pauta e seguir com as mediações. Ok? Então, fizemos bem essa separação entre como eu faço para ser um mediador judicial e como eu faço para ser um mediador extrajudicial. Mas professora, e o conciliador? Nós vimos lá no artigo 165 e seguintes, o mediador, né, com aquelas distinções de relações continuadas, em que ele auxilia, e o conciliador, mediações não preferencialmente, mediações não continuadas, em que ele pode dar sugestões. Lembra que nós fizemos bem essas diferenciações entre os artigos 2º e 3º do Código de Processo Civil. Então, temos essas diferenciações aí entre conciliação e mediação. E aí também temos, de uma certa forma, uma diferenciação entre a formação do mediador e conciliador. O conciliador, ele já não precisa ter 2 anos de graduação reconhecida pelo MEC, tá? O pré-requisito, você tem que, para participar de curso destinado exclusivamente de conciliadores judiciais, deverão preencher os seguintes requisitos: apresentar um diploma de graduação ou a declaração de matrícula no 3º ano ou 5º semestre de um curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Então, o conciliador, claro, ele pode ter já um diploma de graduação, mas não precisa ser 2 anos, como nós precisamos para o mediador judicial, e ele também pode estar cursando uma graduação entre o 3º e o 5º semestre. E aí, ele pode fazer o curso de conciliador judicial, né, desde que essa graduação seja em uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC. E aí ele vai atuar como conciliador. Então, aí ele está ainda em formação, ele pode atuar como conciliador. E, obviamente, fazer o curso de conciliador, né, com a mesma, aí ele segue praticamente o mesmo critério do curso de mediador judicial. As 40 e poucas horas de aula, as aulas gravadas, os estágios, o supervisor de estágio, uma sequência de conhecimentos que ele tem que adquirir. E aí, obviamente, quando você vai se cadastrar para atuar enquanto mediador judicial, você vai comprovar as suas obrigações eleitorais, vai apresentar suas certidões de distribuidor civil e criminal, vai trazer seus documentos de identidade, CPF, comprovante de endereço, a depender do cadastro que vai ser feito no tribunal em que você for se colocar. Mas eu sou de outro estado e eu quero trabalhar no Tribunal de São Paulo, eu quero trabalhar no Tribunal do Rio Grande do Sul. Então, vocês se informem como cada tribunal recepciona cursos vindo de outros estados, se você tem que fazer um curso específico na instituição formadora daquele estado, se tem uma convalidação do curso que você fez. Então, tem que fazer essa pesquisa para verificar como cada tribunal está adequando isso. E é óbvio que é muito funcional se você consegue hoje trabalhar de forma virtual, pensando como uma carreira, que você consegue trabalhar de forma virtual em vários estados, em vários tribunais, isso dá escalabilidade para a atuação do mediador, tá bom? Então aí falamos realmente sobre como ser mediador judicial, como ser um mediador extrajudicial e como eu faço para ser um conciliador judicial. E onde eu busco esses cursos? Então, aí vocês vão também procurar no site dos tribunais lá as instituições formadoras credenciadas e habilitadas a ministrar os cursos de mediação, mediador judicial e conciliador judicial. Então, aí vocês façam essa busca que vocês vão verificar, dependendo do estado, da localização de vocês,
dentro do tribunal, qual a instituição formadora que é habilitada, credenciada a ministrar o curso de formação de mediador e conciliador judicial. E aí uma pergunta. A profissão de mediador, ela é regulamentada? Não sei se vocês lembram, na nossa primeira aula eu comentei alguns casos com vocês, né? E aí comentei, alguns países têm já a profissão, independentemente da regulamentação, da lei, né, que traz o procedimento e positiva ao instituto, nós temos também alguns países em que a regulamentação da profissão de mediador. Nós aqui tivemos uma lei, a 4.891 de 2005, né, que foi um projeto de um deputado para que houvesse a regulamentação da profissão, mas isso não seguiu, até por o entendimento de que o mediador ou o conciliador, ele sempre traz uma profissão de fundo, né? Ele é médico, ele é advogado, ele é dentista, ele é psicólogo, ele vem de outras profissões, especialmente o mediador judicial, que tem que ter essa formação no mínimo de 2 anos. Então, dessa sua formação primária, ele tem órgãos, né? Você tem o advogado, você tem a OAB e assim por diante, as demais profissões. Então, não entenderam a necessidade de regulamentação da profissão, ok? Mas nós vamos ver uma coisa muito interessante. Independentemente de nós não termos a regulamentação da profissão de mediador judicial ou conciliador judicial, nós tivemos a Classificação Brasileira de Ocupação, a CBO, da profissão de mediador extrajudicial, reconhecida pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, hoje, nós podemos já, em muitas empresas, profissionais que podem ser seletizados para atuarem junto a áreas de gestão de conflitos, a áreas de ouvidorias, a áreas de atendimento ao cliente. Aonde você tiver a necessidade de fazer uma gestão de conflitos, você pode trazer junto um profissional, um mediador, para estar atuando, adaptado àquela situação específica, e ele vai poder ser seletizado. Ele tem um CBO, é o 3514 de 35, que traz a Classificação Brasileira de Ocupação da profissão de mediador extrajudicial e mediador de conflitos, tá? Então, trazendo para vocês a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, é a 3514, dígito 35. E que traz aí na descrição sumária, depois quem tiver interesse de buscar isso lá no Ministério do Trabalho, lá no finzinho vai ver o que é o mediador extrajudicial e mediador de conflitos. Operam procedimentos extrajudiciais de solução de conflitos, entre outras atividades que estão descritas ali na descrição sumária da atividade. Ok? Então, nós não temos a regulamentação, mas aí já temos, de outra forma, esse reconhecimento em que você passa a ter um CBO da profissão de mediador extrajudicial. Então, a gente consegue ver como está evoluindo enquanto profissão, carreira, mediador judicial e mediador extrajudicial. Tá? E em relação à remuneração, fazer aqui também uma passagem rápida, a remuneração do profissional da mediação, ela também, especialmente o mediador judicial, ela vem disposta nos todos os dispositivos de lei que nós falamos. Na lei de mediação nós temos o artigo 13, a remuneração devida aos mediadores será fixada pelos tribunais e custeada pelas partes. Já fiz a leitura desse artigo. Por outra parte, por outro lado, a resolução 125, o conciliador e o mediador receberão por seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pela Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania. Então, isso traz a resolução 125. E, por fim, nós também temos no Código do Processo Civil, nosso CPC, a prever que o tribunal pode criar o quadro próprio de conciliadores e mediadores, também pode ser elaborado um concurso público, ou então que os referidos auxiliares de justiça poderão receber remuneração pelo seu trabalho de acordo com a tabela fixada pelo tribunal. Tá? E aí, trazendo ainda o artigo 167, lembra que eu falei para vocês? 165 e seguintes do Código de Processo Civil, vocês podendo fazer a leitura, vai auxiliar bastante o entendimento do que nós estamos falando aqui. Então, o 167, parágrafo 6º, traz que o tribunal
pode optar pela criação de um quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições desse capítulo. E 169, que fala que conciliador e mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal. Então, você tem aí todas essas disposições que o tribunal pode ter um quadro fixo, ele pode desenvolver ali um concurso público, ele pode ter o cadastro dos seus mediadores e fazer uma remuneração através de uma tabela que segue as orientações do Conselho Nacional de Justiça. Então, tem todas essas possibilidades. Atualmente, nós temos aqui em São Paulo a resolução 809 de 2019, né, em que acompanhou as orientações do CNJ e criou com 5 patamares de mediador e uma tabela de remuneração que tem um valor hora, e esse valor hora vai depender do valor da causa e a depender do patamar do mediador. Então, você tem aí patamar voluntário, que são os mediadores que trabalham de forma pro bono, tem o patamar básico, tem o patamar intermediário, tem o patamar avançado e tem um patamar extraordinário. E o que é um mediador avançado, intermediário, extraordinário? Então, os requisitos para que o mediador faça parte de cada uma desses incisos ainda estão sendo desenvolvidos. Então, o que nós temos atualmente é que os mediadores trabalham quase sempre com o patamar básico, né? Dentro de uma tabela que segue a resolução 809 de 2019, como eu falei para vocês, com valor hora, e esse valor hora ele vai sendo alterado a depender do valor da causa, né? Então, vão tendo faixas do valor da causa que tá do objeto em questão, e o valor hora vai tendo uma proporcionalidade. Então, o mediador vai pegar essa tabela, vai apresentar para as partes, ali o mediador judicial, vai ver qual o valor da causa, qual o valor hora proporcional, vai multiplicar pelo número de horas que ele está atuando e vai fazer o recebimento diretamente das partes. Isso como nós temos atualmente em São Paulo. Demais estados têm situações diferenciadas, como falei para vocês, tá? Mas queria tangenciar e trazer para vocês de como que isso funciona aqui. Em relação à justiça gratuita, também é um tema sempre a ser discutido, mas até então, justiça gratuita não há remuneração dos mediadores judiciais em relação à justiça gratuita. Isso também se dá de formas diferenciadas aí, que a gente pode observar nos tribunais e nos estados, a depender da orientação, tá bom? Então, hoje, como eu me formo, como eu faço para ser um mediador judicial, como eu faço para ser um mediador extrajudicial e como eu faço para ser um conciliador. Quais são os requisitos para cada uma dessas funções e como que funciona enquanto carreira. Acho que isso que eu queria contextualizar aqui para vocês nesse nosso último bloco, nessa nossa última aula, por conta de que é importante a gente pensar em criar o mercado de trabalho, né, dessa profissão, dessa carreira, tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial. Ok? E aí, lembrando que eu trouxe na primeira aula para vocês, rapidamente, falei para vocês da Argentina, falei para vocês da mediação na Itália, obrigatória, voltou, a Turquia, que passa a ser também, que é obrigatória, na China, Japão, em todos os países, cada país, como que elas estão evoluindo. E nós temos remunerações também diferenciadas em cada um desses países, mas muito semelhante, não em relação a valores, mas a critérios de mediador judicial, tem uma tabela própria e padronizada, e o mediador extrajudicial vai ser uma tabela que o próprio mercado vai fazendo essa regulamentação, né? Então, a partir do momento que ele trabalha ad hoc ou através do instituto, de uma câmara, ele vai seguir aquela remuneração, como eu falei várias vezes para vocês, tá? Muito bem. Me formei mediador, atuo como mediador judicial, atuo como conciliador judicial, ou faço negociação, ou extrajudicial. E nesse cenário, como fica o papel do advogado? Então, o que é importante lembrar é que se eu sou advogada e atuo como mediador,
naquele momento, não estou ali para dar consulta jurídica. E se eu sou um psicólogo, uma psicóloga, e atuo como mediador, eu não estou naquele momento para atuar como psicólogo ou psicóloga. A sua formação de fundo não pode sobrepor. Isso está até muito bem explicado no Código de Ética dos Mediadores e Conciliadores, que está na Resolução 125 de 2010 do CNJ. É muito importante ter essa consciência e esse esclarecimento, para não haver essa confusão de papéis. E por isso a importância de advogados, né, de ter os advogados ali colaborativos, participando de uma sessão de conciliação e mediação, fazendo cada um o seu papel. Porque isso pode gerar, o que eu falei para vocês, impedimento, pode gerar uma série de coisas. Então, se eu advogo, eu não posso ali com as partes dar conselho jurídico, se eu estou como mediador ou como mediadora, tá? Por isso eles que estejam acompanhados dos seus respectivos advogados. Na mediação extrajudicial, é obrigatória a presença dos advogados? Na mediação pré-processual, é obrigatória a presença dos advogados? Então, na extrajudicial não há lei que traga isso explícito, mas é recomendado, altamente recomendado, que as partes constituam seus advogados. E no pré-processual também. E aí você tem, como eu sempre falei, autonomia de ser justos e tribunais que às vezes podem aceitar ou não. Mas a regra ética é que se uma parte tem advogado, a outra não, o mediador não siga com essa mediação, desde que sejam constituídos advogados para as duas partes, tá? Ou por defensoria pública, ou de que forma for, mas é importante ressaltar isso. E na esfera extrajudicial, também é de grande valia que os colegas estejam ali fazendo a assessoria jurídica e o acompanhamento dos seus clientes, onde cada um tenha essencialmente seu papel. Mas esse advogado, esse colaborador, esse operador do direito que vem participar de um processo, de um procedimento, de um método autocompositivo, como nós estamos falando ao longo das nossas aulas, ele tem que vir com essa predisposição colaborativa e participativa, né? Ele tem que mudar esse modelo, né, em que ele está ali, não especialmente esperando que um vai ganhar e o outro vai perder. Então, ele é um importante agente de implementação de sistema de solução de controvérsias. Essa é a missão essencial não é litigar, é dar a solução do conflito para o seu cliente. E aí eu falo para os colegas advogados aí no seu escritório, na sua banca jurídica que atue, qual é o cliente que volta? É o cliente em que você o atende, que você resolve o problema dele. Então, ter essa percepção do sistema multiportas, como nós falamos aqui, passar a ter o entendimento que você tem essas outras opções também a determinar do objeto, caso concreto, para indicar e conduzir o seu cliente e trazer uma resolução mais efetiva daquilo que ele buscou. Ele bateu na porta do seu escritório buscando uma solução para o problema dele. E cabe ao advogado ter essa visão de opções e oportunidades que tem para ele conduzir melhor o seu cliente. Como nós decidimos qual ação vai colocar, em que recurso eu vou colocar, quando fazemos todo esse trabalho dentro do contencioso, né? Nós buscamos o que é o melhor para o nosso cliente dentro do contexto que ele está nos apresentando. Então, complementando esse modelo operacional da advocacia, tragam o conhecimento do sistema multiportas para trazerem mais opções resolutivas para os seus clientes, que vai dar celeridade, que vai trazer economia processual e que também vai trazer os seus honorários e a sua remuneração de forma adequada àquilo que você está trazendo de solução para o cliente. E o advogado, ele deve prevenir litígios, assegurando o cliente os meios não judiciais de resolução e prevenção do embate. Pode parecer uma coisa antagônica, mas entendendo que é cabível, que dá para fazer a subsunção ali naquele caso concreto, é um caminho a se seguir, sim, tá? Deve buscar soluções, os problemas e questões de modo a atender e manter as relações negociais e o convívio harmônico entre as partes e aí, obviamente, buscando a fidelização com aquele cliente. Como eu falei para vocês, qual é o cliente que volta para o seu escritório? Aquele que você ganhou ação, mas nem sempre a gente ganha ação,
né? Sabemos muitas vezes que se socorremos, nos socorremos e recorremos e etc., e perdemos. Isso não vai ser desmérito do advogado, mas é uma situação que pode ocorrer, nós sabemos disso. Nenhum advogado pode falar que aquela situação é 100% ganho. Nós passamos por uma série de processos ali, o modelo procedimental nosso, processual, aliás, é complexo, com várias linhas de apoio aí de recursos e etc. Então, o cliente ele vai fidelizar com você quando ele entender que você resolveu o problema dele. Então, ter essa percepção do que buscar e do que oferecer a depender do caso concreto, tá? Então, é necessário essa adequação de postura dos advogados, né? E sobre essa nova cultura que nós falamos ao longo dessas 5 aulas, desses nossos 5 encontros, e trazendo a cooperação, a boa-fé, a ética, né? E trazer também as formações acadêmicas e profissionais. Então, o colega operador do direito também conhecer, como muitos de vocês estão aqui acompanhando essas nossas aulas, não necessariamente vocês vão querer atuar na mediação, mas entender como tudo isso funciona e como eu posso me socorrer de forma complementar a esse sistema multiportas na minha atuação na advocacia, acho que é bastante relevante, bastante interessante. Estamos num momento em que a gente observa isso, esse movimento mundial acontecendo em relação aos métodos e os modelos autocompositivos, tá? Então, a gente traz aí algumas orientações do advogado durante uma sessão de mediação, prestar atenção nas orientações jurídicas, resgatar os interesses do cliente. Ele começa a mostrar essa investigação que ele já fez lá quando o cliente apareceu no seu escritório, e aí ele começa a observar outras investigações que ele passa a fazer, passa a observar durante uma sessão de mediação. Participar da confecção do termo, encerramento, né? Lembrem, eu falei isso várias vezes, é muito importante que a redução a termo e a elaboração efetivamente desse acordo, que é uma natureza contratual, que vai gerar um título executivo extrajudicial e ser homologado um título executivo judicial, é imprescindível que os colegas participem da elaboração desse termo, trazendo segurança jurídica e efetivamente preservando os interesses do seu cliente. E atuar durante todo o procedimento de forma colaborativa. Então, o que nós às vezes falamos assim, se você não conhece, se você nunca participou, permita-se participar e conhecer, né? Para você verificar o quanto melhor você pode aproveitar todos esses métodos dentro da sua atividade, na sua carreira jurídica, a depender da área que vocês atuem. E vale lembrar que nós temos aí já, muito antes de tudo isso que nós falamos aqui de política pública, de lei especial e etc., que nós trouxemos, o nosso Código de Ética da OAB. No artigo 2º, nós bem trazemos, o nosso Código de Ética bem traz, o advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único, são deveres do advogado. Inciso 6. Estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração do litígio. Então, nós já temos lá isso no nosso Código de Ética e temos também no nosso Código do Processo Civil, artigo 3º, parágrafo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão do direito, e no parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Lembra que nós falamos que em qualquer momento, né, do processo, a mediação ela pode ser socorrida. Então, nós temos aí o nosso Código de Ética, nós temos o Código de Processo Civil, trazendo o dever de atuarmos, de conciliarmos, de estimularmos os métodos autocompositivos. E também
como o artigo 26, que eu já li para vocês, da Lei de Mediação, né, em que as partes devem ser assistidas por advogados. A gente defende muito isso, a presença dos advogados no procedimento. Lembrando, o protagonismo da mediação, do conflito, é da parte e não do advogado. Então, a gente às vezes tem um pouco essa, como também não é do mediador. O protagonismo do conflito são das pessoas que estão envolvidas aqui naquela controvérsia. E cada um aqui do outro lado, mediador, conciliador, advogado, vai fazer o seu papel de forma cooperativa e adequada. E aí também pensando enquanto carreira e oportunidade de trabalho para o advogado que atua na mediação. Nós tivemos aqui uma alteração, vou trazer sempre para vocês a referência que eu tenho aqui de São Paulo, né? E aí o que eu sempre aconselho aos colegas que verifiquem aí nos seus estados, perante os tribunais, e aqui especialmente que eu vou falar para vocês, perante a OAB, de como que vocês estão em relação à tabela de honorários advocatícios. Nós tivemos a inclusão na nossa tabela de honorários advocatícios aqui de São Paulo, da OAB de São Paulo, um rol de atividades de remuneração para o advogado que atua na mediação. Então, isso trouxe também uma oportunidade de poder mensurar os honorários, de quanto você vai cobrar para fazer um termo de acordo, de quanto você vai cobrar para participar de uma sessão de mediação, de quanto você vai cobrar para trabalhar no desenho de solução de disputas. Então, você tem um rol ali de atividades com remunerações de referência na tabela, o que trouxe também uma nova possibilidade de atuação do advogado na mediação e na conciliação. Então, eu deixo aí aqueles colegas que quiserem consultar as nossas tabelas aqui de São Paulo. Então, eu vou só falar rapidamente como referência da atividade, não dos valores mínimos, até porque essas tabelas vão sempre, todo ano ela tem uma atualização, mas você tem como atividades em assessoria jurídica em métodos autocompositivos. É o item 20 da tabela de honorários de advocacia da OAB aqui de São Paulo. Então, você tem consulta genérica, acerca de benefícios e características a serem utilizados nos métodos autocompositivos, tem um valor. Consulta para identificar métodos autocompositivos, fazer uma consultoria, tem um valor. Hora técnica e intelectual para análise de elementos do conflito e assessoria jurídica estratégica, tem um valor hora. Acompanhamento em sessões e reuniões de práticas colaborativas, mediação, conciliação e negociação, também tem um valor determinado. Elaboração e revisão do termo de acordo, como eu falei para vocês, tem um valor mínimo de referência, inclusive com um percentual sobre o acordo. Requerimento de homologação de acordo realizado em esfera extrajudicial perante o judiciário e assessoria jurídica exclusivamente para procedimento de método autocompositivo de solução de conflitos. Então, quis trazer essa referência porque nós estamos falando aqui de carreira de mediação e as oportunidades da advocacia também trabalhar na mediação. Então, aqui a gente gosto de ressaltar essa referência que nós temos diante do nossa tabela de honorários da OAB aqui de São Paulo. Então, para encerrar, e partimos já para o nosso último quiz, queria compartilhar com vocês também esse outro livro, tá? Que é Novos Horizontes do Processo Estrutural, do qual eu participei junto com o Wilson Roberto Furtado. Nós escrevemos aqui um artigo sobre a mediação no processo estrutural. E aí, aqui nessas aulas que eu tenho vários colegas processualistas, recomendo, porque a gente fala aqui, nós falamos no nosso artigo especialmente, a mediação como ferramenta transformadora nos processos estruturais. Mas temos vários colegas acadêmicos, ministros, esse livro foi organizado pelo ministro Alberto Bastos Balazeiro e os professores Afonso de Paula, Pinheiro Rocha e Guilherme Veiga. E aconselho aí os processualistas que tem muita novidade em relação ao processo estrutural e essa conexão que nós trazemos do processo estrutural e a mediação. E encerrando também, vou compartilhar com vocês esse outro, que é a Advocacia 4.0. Esse livro também eu tive a oportunidade de organizar junto com o Dr. Wilson Furtado Roberto,
e também sou coautora, e tem vários colegas coautores, então, que são advogados, que atuam na mediação, que desenvolvem projetos. Então, aqueles colegas que se interessarem também segue aqui uma dica de leitura bem interessante, tá bom? E agora vamos ao nosso quinto e último quiz para acompanharmos aqui o nosso conhecimento e a nossa interpretação de tudo que eu falei para vocês aqui nessa quinta aula. Nosso último quiz da nossa aula 5. Quais os requisitos para atuar como mediador judicial? Opção A: ser bacharel em Direito e ter um curso de mediador. Opção B: ser graduado há pelo menos 2 anos em qualquer área de formação reconhecida pelo MEC e ter diploma de mediador judicial. Opção C: poderá funcionar como mediador judicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação extrajudicial. E opção D: poderá funcionar como mediador judicial qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação judicial. E a resposta é a letra B. E vamos para o nosso próximo quiz. Assinale os princípios que regem o Código de Ética do Mediador. Opção A: competência, neutralidade, autonomia da vontade das partes e parcialidade. Letra B: decisão informada, publicidade dos atos, autonomia da vontade das partes, imparcialidade e empoderamento. Letra C: oralidade, economia processual, imparcialidade e formalidade. E letra D: confidencialidade, imparcialidade, isonomia, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, busca do bom senso e boa-fé. E a letra correta é a letra D. E vamos para o nosso terceiro quiz. Qual é o papel do advogado na mediação, segundo o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil? Opção A: estimular o litígio entre as partes. Opção B: estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Opção C: representar apenas o interesse de seu cliente. Opção D: decidir o resultado da mediação. E a resposta é a letra B: estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. E aí, desse último quiz, nós falamos agora bem recente a disposição do artigo 2º do Código de Ética, que traz de forma bem expressa a resposta B e vai totalmente oposto aí ao que as outras opções trazem, né? Estimular o litígio, representar só o interesse do seu cliente, decidir o resultado da mediação, especialmente decidir o resultado da mediação. Nem mediador e nem advogados decidem o resultado da mediação. Quem decide o resultado da mediação são as partes. E chegamos ao encerramento da nossa quinta aula, que convivemos aqui ao longo desses dias. Espero que vocês tenham aproveitado, assistam, reassistam. Deixo aqui as minhas redes sociais, @CeleidaLaporta, para quem tiver dúvida, quem quiser trazer alguma inquietação, estou à disposição para colaborar e compartilhar aí com vocês o conhecimento. Sigam também o aplicativo, baixem o aplicativo da TV Justiça Mais e acompanhem todas as aulas dos colegas aqui na TV Justiça. Espero que tenham agradado, que vocês façam um bom aproveitamento do conhecimento que nós compartilhamos aqui. Um grande abraço a todos. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.